Boa noite, queridos irmãos, que a paz seja com vocês. Estamos felizes de estar na casa do Senhor e podermos aí compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Nós vamos ler um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses no capítulo 4. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 7 e o verso 8. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar, mas eu creio que o pessoal vai colocar aí na tela para você também, para você assistir na sua casa, no seu celular, na sua televisão, enfim, aonde você estiver assistindo esta mensagem. Filipenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 8, o pessoal já sabe, já botaram até a CF ali para mim, né? Professor da teologia geralmente usa assim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Amém? Queridos, nós estamos vivendo uns dias diferenciados. Talvez nenhum de nós imaginou que a gente passaria por circunstâncias como nós temos passado e vivido, né? São coisas que talvez a gente assistia em filme, né? Aqueles filmes de catástrofe, aquelas coisas assim que a gente via, né? Então a gente está vivendo, parece que às vezes a gente se sente dentro de um filme desse. Mas nós tivemos que aprender novos hábitos para que possamos viver nesses dias, né? E um dos hábitos que nós tivemos que aprender é o hábito de tomarmos cuidado, de nos guardar com a saúde. Não é verdade? Nós usamos máscara, né? Tem máscara de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Tem gente que bota aquela máscara que parece um soldador, né? Outra bota uma máscara de pano. Esses dias estava uma pessoa que queria colocar um escafandro, sabe escafandro, aquele de mergulhador, assim, né? Então, cada um coloca uma coisa, aquilo que gosta, aquilo que acha que é seguro, né? Além de usarmos a máscara, nós também usamos aí o álcool gel, todo quanto é lugar, né? A gente tem álcool gel, você chega na padaria, tem um álcool gel, você chega na farmácia, tem um álcool gel, você chega em casa, tem lá 3 tipos de álcool gel diferentes, com creme, sem creme, uns que você passa na mão, a mão fica toda hidratada, é uma coisa chique assim. Então nós tivemos que aprender a tomar cuidado, aprender a guardar o nosso corpo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? E ao viver um tempo de pandemia, nós corremos o risco de sermos contaminados por esse vírus, não é verdade? Então a gente se cuida, a gente cuida da saúde, cuida do corpo. Mas nestes dias que nós estamos vivendo, é necessário também que nós venhamos a tomar cuidado e que nós venhamos a guardar. Além de nós termos um corpo saudável, de manter o corpo saudável, é necessário também que nós venhamos a guardar e a cuidar da nossa mente. Uma das coisas que nós adoecemos, uma das áreas em que as pessoas estão ficando doentes nesses dias, além de ter uma doença que atinge o corpo, além de ter um vírus que atinge a saúde física, as pessoas também estão ficando doentes. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma circunstância que é diferente. Às vezes a gente está com medo, sim ou não, não é verdade? A gente fica com medo. A pessoa faz que vai abraçar você, você já está repreendido em nome de Jesus, não me abraça não, né? A gente está andando com medo, e o medo às vezes ele produz na nossa mente, no nosso coração, uma série de sentimentos que não é bom. Então, veja, nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde física, mas nestes dias é importante demais cuidarmos da nossa saúde mental, dos pensamentos, dos sentimentos que nós estamos guardando no nosso coração. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você tem guardado na sua mente, no seu coração? Porque deixa eu te dizer algo, querido, aquilo que você guarda na sua mente, aquilo se espalha para o seu corpo. Então, nós nos prostramos muitas vezes, nós ficamos doentes até fisicamente, se a nossa mente não é boa, se o nosso pensamento não é bom. A gente começa a sentir dor que não existe, não é verdade? A pessoa fala para você, fulano de tal está com Covid.
Aí você lembra que você, né, de repente, semana passada, você passou perto da pessoa. Aí já começa a sentir uma dor aqui, começa a sentir uma dor ali. É ou não é? Será que é só comigo que acontece isso ou não? É ou não é assim? Né? A gente já começa a sentir uma dor, já começa, meu Deus do céu, será que, né? E tal. Porque o corpo, ele responde aquilo que nós temos na mente, né? O nosso ser passa pelo nosso pensar. Um amigo meu, o Jean, ele igual o Rafael, ele também ficou entubado, foi hospitalizado, e ele contou que ele estava até bom, ele sentiu lá uma febre, quando ele foi acometido pelo Covid, né? Ele disse que ele sentiu uma febre, mas ele estava bem, estava na casa dele isolado. Mas olha só que interessante, ele disse assim, olha Iverson, mas quando tocou o telefone, e que eu peguei no telefone, que aquela mulher falou assim, olha, o teu exame deu positivo. Ele disse, foi como se entrasse algo em mim naquele momento. Eu adoeci naquele momento, eu me prostrei, eu fui ficando mal, eu fui ficando mal, eu fui ficando mal. A minha filha teve que me levar para o hospital, e no hospital eu fiquei mal, e fiquei mal. Você entendeu? Quando ele recebe a notícia, quando aquilo entra na mente dele, o corpo responde logo em seguida. Então, se nós devemos cuidar do nosso corpo, se nós devemos cuidar da nossa saúde física, é necessário também nesses dias nós cuidarmos da nossa mente, dos pensamentos que estão no nosso coração. A Bíblia usa a palavra coração num sentido figurado, mas quando a Bíblia usa a palavra coração nesse sentido figurado, a Bíblia está falando do lugar onde estão os nossos sentimentos, do lugar onde estão os nossos pensamentos. E olha que interessante que o livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, ele diz, olha, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é o lugar onde estão os teus sentimentos, que é o lugar onde estão os teus pensamentos. Então, o lugar que você precisa guardar, é um lugar que você precisa estar sempre vigiando. O coração, que é o lugar das emoções, o coração, que é o lugar dos pensamentos, é um lugar que você precisa estar constantemente olhando e ver se tem álcool gel emocional para você passar no seu coração e você cuidar dele. É necessário você cuidar. A mente é um lugar de batalha espiritual constante. As irmãs estiveram lendo aí, né, o livro da Joyce Meyer, que fala sobre isso. Os irmãos estão lendo agora também. Uma bênção. Então, a mente é o lugar onde acontecem as batalhas espirituais. A pessoa pensa que a batalha espiritual acontece ali na esquina. Não, eu vou ali na esquina, na batalha espiritual, que tem uma macumba que deixaram ali na esquina. Eu vou lá, não, a batalha espiritual acontece na mente. É na mente, a Bíblia fala, é na mente, né? Na mente acontecem as batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5, ele diz, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É na mente que nós somos vitoriosos, como é na mente que nós somos derrotados. A vitória ou a derrota na nossa vida, ela acontece antes de acontecer no mundo material, no mundo físico. A vitória ou a derrota acontece na nossa mente. Por isso é necessário, nesses dias de hoje, nós guardarmos o nosso pensamento, nós guardarmos a nossa mente. E eu pergunto, você tem guardado o seu coração? Você tem guardado a sua mente? Quais são os pensamentos que passam no seu coração? Quais são os pensamentos que passam na sua mente? Com o que você tem investido em questão de colocar para dentro de você? Quais são as coisas que você tem investido para colocar para dentro de você? Então é necessário que nós venhamos a renovar o nosso pensamento. É necessário que nós venhamos a renovar a nossa mente. Assim como a gente joga uma água limpa num copo sujo, num copo com água suja, a gente vai jogando uma água limpa, aquela água limpa vai limpando. E quando você vê, saiu toda a sujeira, assim é na nossa mente também. Se você quer ter uma mente boa, você precisa se livrar das coisas ruins, que muitas vezes você coloca para dentro de você. Você precisa se livrar das coisas ruins que muitas vezes você guarda no seu coração, que muitas vezes você guarda na sua mente. Você precisa se renovar. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu sou pastor há bastante tempo. E antes de ser pastor, eu já estava na igreja há muitos anos. E eu posso te dizer com toda tranquilidade, sem nenhum medo de errar,
Existem inúmeras pessoas que estão enfermas, que estão doentes e que estão prostradas, mas que esta enfermidade começou na mente. Que esta enfermidade começou com um pensamento que vai trazendo muitas vezes uma amargura e se transforma numa raiz. E deixa eu te dizer que coisa ruim enraiza fácil, cresce fácil. A grama, você vai lá, você põe água, põe adubo, assopra e canta para a grama, faz um monte de coisa e a grama não cresce. Mas a erva daninha, até na pedra ela nasce, né? Até na fresta do tijolo ela cresce. E você vai lá e você tira, e deu 2 dias depois, está lá a infeliz da erva daninha de novo. Então é a mesma coisa, querido. O pensamento ruim, ele cai para dentro, ele enraiza fácil, ele vai se espalhando, e ele vai fazendo a pessoa se entristecer, ele vai fazendo a pessoa ficar prostrado, ele vai gerando medo no coração da pessoa. Então é necessário que nesses dias de hoje, que nós estamos vivendo circunstâncias diferentes, nós venhamos a renovar a nossa mente. E eu quero falar com você sobre algumas coisas que não devem estar na sua mente. Não deve estar na sua mente, e algumas coisas que devem estar na sua mente. Então eu quero que você reflita comigo sobre algumas coisas que devem estar no seu coração, na sua mente, e algumas coisas que não devem estar. Então a primeira coisa que eu quero que você reflita comigo é que na nossa mente não deve ser espaço apenas de preocupações. Veja o que diz a Bíblia no verso 6, apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Gente, tem pessoas que a mente da pessoa parece a bolsa de valor de Nova York, sabe aquela bolsa de valor? É todo mundo gritando com o telefone aqui, aquele monte de telefone. A mente da pessoa é assim, porque ela vive preocupada. Ela não consegue descansar, ela não consegue parar, ela não consegue ter um pensamento de descanso, ela não consegue ter tudo é preocupação. Meu Deus do céu, pastor, encalhou um navio lá no canal de Suez, agora a gasolina vai subir, o navio está lá, não sei quantos quilômetros daqui, e a pessoa já está preocupada, já está chorando, já, meu Deus do céu, não vou poder botar gasolina e tal. A mente da pessoa, ela é tomada a vida toda por preocupações. A mente da pessoa não consegue descansar. A mente da pessoa parece aquela panela de pressão fervendo. Já viu, não? Aquele negocinho enrolando assim. E às vezes, querido, parece aquela panela de pressão que a qualquer minuto vai explodir. Porque a mente da pessoa está tomada por preocupações. É a pessoa que não dorme. A pessoa não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar. A pessoa não consegue descansar, ela acorda mal já. Você fala com a pessoa, como é que foi sua noite? Você não dormi, não preguei os olhos, não preguei os olhos. A preocupação, ela faz isso conosco. Ela toma um espaço na nossa mente. E ao tomar um espaço na nossa mente, ela vai gerando medo no nosso coração muitas vezes. E às vezes você fica ali, e dá... sei lá, 11 horas você vai dormir, tem irmão que vai dormir. Antigamente as pessoas dormiam cedo, 9h30, 10. Hoje em dia, é 1h da manhã, o povo está acordado ainda, Esses dias tinha um irmão 2 horas mandando mensagem, não vou nem dizer quem que era, pastor Adilson. Mas assim, querido, deixa eu dizer algo para você. Esses dias que nós estávamos aí, com alguns irmãos enfermos, com alguns irmãos doentes, eu confesso a você, eu não dormi bem alguns dias. E aí o olho não fechava, a mente não desligava, você ficava pensando em fulano, você ficava pensando na outra pessoa, e aí você lembrava, você começava a orar, Deus cura aquela pessoa, a pessoa está no hospital, meu Deus do céu, Senhor, alcança. E a mente, quando você via era 1h da manhã, quando você via era 2h da manhã, quando você via era 3h da manhã, a preocupação, ela toma a nossa mente. E querido, quando a preocupação toma a nossa mente, ela liga em nós um estado de alerta, É descarregado no nosso organismo ali, algumas secreções que fazem com que você fique em estado de alerta. É que nem se você tivesse tomado um copão de café preto assim antes de dormir. Você entendeu? O teu corpo fica em estado de alerta, porque aquela preocupação,
Às vezes você tem aquela conta para pagar no dia seguinte, você fica, Jesus, misericórdia, Jesus, e agora? E tal. Não é. Então nós começamos, a gente não consegue pregar os olhos. Então, mas a nossa mente, a Bíblia diz, ela não deve ser tomada pelas preocupações. Veja que nós lemos lá, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Se tem uma coisa que você precisa aprender, que eu preciso aprender e que nós precisamos aprender, é aprender a descansar no Senhor. Vencedores por Cristo cantava lá antigamente, descansa os olhos no Senhor. É preciso descansar no Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Eu estou falando para pessoas aqui que estão assistindo, talvez você está assistindo essa mensagem, você está ouvindo e faz muito tempo que você não consegue dormir, faz muito tempo que você não consegue descansar. Sabe aquela noite bem dormida, que você levanta assim, você se espreguiça todo assim, né? Parece uma porta velha assim, né? Uma janela velha, rangendo assim, né? Mas aquilo é muito bom, você dormiu, você descansou. Querido, a promessa de Deus para a tua vida é isso. É isso que o salmista diz, olha, em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Olha o que o salmista está dizendo, ainda que esteja caindo o mundo, o Senhor me faz habitar em segurança. Então eu deito e pego no sono. Então, veja bem, queridos, a nossa mente não deve ser tomada pelas preocupações. Quando a nossa mente é tomada pelas preocupações, as preocupações elas assumem o lugar da nossa fé. Ela assume o lugar da nossa fé. A preocupação faz assim, fé, sai daí, dá um chute na fé, eu vou me instalar na mente dessa pessoa. E a preocupação é que nem uma banda de pagode, talvez, né? Ou de fanfarra, aí fica lá habitando a noite inteira na tua mente, e né? E a pessoa não consigo dormir, pastor, não consigo pegar no sono, a minha mente não descansa. Então veja, as preocupações não devem. E deixa eu te dizer algo, querido, se você não está conseguindo dormir, se as preocupações têm tomado a tua vida, você precisa mudar essa circunstância. Porque deixa eu te dizer, não é a vontade de Deus que a sua vida seja assim. Não é a vontade de Deus que a sua vida seja assim. A vontade de Deus é que você descansa no Senhor. Que a sua mente não seja tomada por preocupações, mas a sua mente seja tomada pela fé, a sua mente seja tomada pela palavra de Deus, pelas promessas que há na palavra de Deus, e aí você descansa. A Bíblia fala daquela circunstância onde estava Eliseu e o servo de Eliseu, e a cidade toda cercada pelo exército inimigo, e parece que Eliseu não dava bola, né? E o menino desesperado, meu Deus do céu, e agora vamos morrer, o que vai acontecer com a gente? Aí Eliseu fala, oh Deus, abra os olhos desse menino aí para ele ver. E deixa eu te dizer algo, querido, você não está dormindo, você está preocupado, você está que nem o servo de Eliseu. O que você precisa nessa noite é que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar. A Bíblia diz que o Senhor acampa, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor estão na sua casa, estão ao redor da sua cama, estão cuidando de você. Então não há motivo para ter preocupação, não há motivo para que a preocupação domine a sua mente. A promessa de Deus é, em paz me deito e logo pego no sono. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que possamos enxergar além das circunstâncias que nós estamos vivendo. Tem gente que não dorme porque passa o dia inteiro vendo tragédia. E está difícil realmente, né? Você abre o Facebook, é luto, 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 luto aqui, luto aqui. E não tem nada a ver com MMA, né? É luto de gente que morreu mesmo. E aí a gente, meu Deus do céu, está morrendo gente. Meu Deus do céu. Aí liga no jornal hoje, lá morreu não sei quantos. Aí vem o jornal da tarde, morreu mais não sei, vai o da Atena. Aí não, 50 foi morto por tiro. Mais uns 30 foi morto por sei lá, por atropelamento. Mais não sei quanto morto por Jesus amado. Já aquilo começa a entrar em você. Né?
E aquilo que eu falei, quando isso toma o lugar da fé, quando isso toma o lugar da palavra de Deus, quando isso toma o lugar da promessa de Deus na tua vida, você não consegue descansar. Você não consegue ficar em paz. Entendeu? Então nós não podemos nós não podemos deixar que as preocupações tomem a nossa mente. Veja só, sabe por quê? Porque a promessa de Deus é, ainda que a circunstância que você esteja vivendo seja uma circunstância adversa, a promessa de Deus é que o Senhor cuida de você, é que o Senhor te dá a vitória, que você é vitorioso, que você é vencedor, que você é vencedora. Não é a circunstância que determina a tua condição, mas é a palavra de Deus a teu respeito que determina a tua condição. Não é a circunstância que determina quem você é, mas é a palavra de Deus a teu respeito que determina quem você é. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, o capítulo que eu mais gosto, ele fala a respeito de várias circunstâncias ruins, a respeito de várias circunstâncias adversas. E ele começa dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa dizendo a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele deixa a coisa mais difícil e diz, olha, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas aí ele termina lá em cima. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então quem determina a tua vitória, quem determina a tua derrota não é a circunstância, não é o Covid, não é o governo, não é o navio afundado lá no canal de Suez. Quem determina a tua vitória é a palavra de Deus, é o Senhor, é Ele que determina que você é vitorioso. E Ele diz que além de qualquer circunstância que você esteja vivendo, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vencedor. Então se nós somos filhos de Deus, nós temos que colocar na nossa mente, nós temos que encher a nossa mente da promessa de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. A nossa mente não deve ser espaço apenas de preocupação. A segunda coisa que nós temos que aprender, a nossa mente, o nosso coração, não deve estar ocupada com mundanismo. Veja, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2:2, ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que encher a nossa mente das coisas do Senhor, nós temos que encher a nossa mente daquilo que é frutífero. Se você encher a tua mente de mundanismo, de coisas do mundo, de valores do mundo, isso não vai fazer com que você possa viver. Olha que ele diz, que para vivermos a plenitude, olha, ele diz, olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a condição vem antes. E ele começa a frase com a condição. E não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Quando nós transformamos a nossa mente, quando nós tiramos esse padrão de conformismo com as coisas do mundo, com esse padrão, cada vez está pior, irmãos. O padrão mundano cada vez está pior. A gente é um susto após o outro, né? Das coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo literalmente, parece, os dias dos fins. Diante da perplexidade que nós ficamos de acontecimentos e de valores que esse mundo está absorvendo. Então nós não podemos deixar que esses valores, com que esses padrões duvidosos, com que isso venha a nos influenciar. Isso venha nos influenciar. Nós devemos ter na nossa mente aquilo que vem do Senhor. Se nós queremos experimentar a plenitude do que Deus tem para nós, a nossa mente deve ser bombardeada com as coisas que são de Deus. E eu pergunto, o que você tem colocado na sua mente? Ai, pastor, estou assistindo o BBB. Oh, Jesus. Pensa numa decepção que eu tenho na minha vida, é o tal do crente assistindo o BBB, né? E daí ele comenta no trabalho, e aí ele fala, você viu que fulano não sei o quê, você viu que fulano não sei o quê, e ele comenta no Facebook,
E ele comenta, sei lá, no Instagram, no TikTok aí, e comenta, fulano entrou, fulano saiu. Querido, não existe nada que preste para a vida de alguém no tal do BBB. Aí a pessoa está com a mente cheia de mundanismo, cheia de coisa errada, cheia de coisa que não presta. Aí a vida da pessoa está amarrada, a vida da pessoa não vai para frente, porque a mente da pessoa está cheia de coisa que não presta. É isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não devem se conformar com essa circunstância. Vocês não devem se conformar com isso. Então o que é que você tem colocado na sua mente? Querido, não tem como ter uma... Isaac Newton já dizia, eu lembro de lição lá do ginásio. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou a sua mente vai estar cheia das coisas de Deus, cheia da promessa de Deus, cheia da palavra de Deus. Ou a sua mente vai estar cheia de medo, a sua mente vai estar cheia de preocupação, a sua mente vai estar cheia de mundanismo. Você entendeu? E aí você não sabe porque muitas vezes tem pessoas que têm uma tendência enorme a pecar. Porque o pecado, a Bíblia diz, começa na mente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o pecado começa aqui, né? Antes de ir para qualquer outro lugar, o pecado começa na mente. Então a pessoa não sabe por quê. Ai, pastor, eu luto numa área da minha vida, mas o que é que você tem colocado na sua mente, no seu coração? Sai do culto correndo, não dá. Não, agora não pode sair porque não tem culto, né? Mas quando tinha culto, sai do culto, pastor vem dar um abraço, não posso nem abraçar o pastor, sai correndo, pega, vai para casa, vai começar o BBB. Então, o que é que você tem colocado na sua mente? O apóstolo Paulo, não, Tiago, fala que o pecado começa na mente. Tiago 1, 14, 15, ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então nós não podemos ter na nossa mente, o nosso coração, a nossa mente não deve estar ocupado com mundanismo. Você deve tirar isso da sua mente. E querido, se você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo, se você é uma pessoa sensível a Deus, se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com o Espírito Santo mesmo fala, ei, isso aí não é para você. Isso aí não é para você. Deixa eu dizer algo. Se a tua vida se parece muito demais, e se existe muito pouca diferença na tua vida, para com a vida das pessoas que estão aí fora nesse mundo, você precisa reavaliar o seu conceito de cristianismo. Você precisa reavaliar. Você precisa reavaliar. Porque a nossa mente, o nosso coração não deve estar ocupado com o mundanismo. E terceiro, para acabar, acho que o meu tempo está acabando ali, né, pastor Luciano? Tem que fazer aquela plaquinha, né? Para finalizar, nós devemos pensar nas coisas de Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala, Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha que ele diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, nós não somos tomados pelas preocupações. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, nós não somos tomados pelo medo. Eu vi uma pesquisa recente que fizeram, e está aí os irmãos que passaram a luta, aí o Elcio, o Rafael, que passaram a luta aí do Covid. Eu tenho certeza que passou na mente deles em alguns momentos, que vai morrer. Né, irmão Elcio? Passou, né? O Tonzique estava até se despedindo já, quando ele estava com o Covid lá, passou as senhas do banco, tudo para a Elisete, deu a coleção de bolinha de gude dele para o Emanuel, né? A pessoa pensa, vou morrer. Mas, querido, eu vi uma pesquisa recente hoje, que os crentes não têm medo da morte. É lógico que a pessoa de repente fica preocupada com a família, como é que vai ficar, mas ninguém tem medo do que vai acontecer. Quando nós pensamos nas coisas de cima, nós estamos ligados com Deus, nós estamos ligados com as promessas, nós estamos ligados com a palavra de Deus, nós estamos ligados com aquilo que o Senhor tem para nós. Não há preocupação, nem a morte, nem a morte. E aí acontece aquilo que o apóstolo Paulo fala, onde está a morte, o teu aguilhão.
Você pode ferir aquele que não conhece a palavra, morte. Você pode ferir aquele que não tem esperança, aquele que não tem fé. Mas nem a morte pode deter aquele que está pensando nas coisas do alto, aquele que está pensando nas coisas de cima, aquele que está pensando na promessa, aquele que está pensando na palavra de Deus. Então, se nós queremos experimentar a plenitude do que Deus tem para a nossa vida, nós devemos transformar a nossa mente, nós devemos estar focados, nós devemos focar os nossos pensamentos nas coisas de Deus. Nós lemos no começo, em Filipenses lá, olha o que o apóstolo Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Querido, quero falar com você que está assistindo, aí na sua casa. Talvez você está vivendo um tempo muito difícil na sua vida passa por angústia, sua vida passa por preocupação, você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo descansar, você não está conseguindo pregar os olhos, você está doente, o teu corpo está sentindo aquilo que está na sua mente. Você precisa renovar a sua mente, você precisa encher a sua mente das coisas de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus, e você vai ver a transformação que vai acontecer em você. Você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Porque, querido, quem crê na palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus, às vezes está tudo estrupiado, de dificuldade, de luta, mas anda altaneiramente. A Bíblia diz, o crente que crê em Deus, ele está passando a maior tribulação, ele está passando a maior luta, mas ele anda com o peito estufado. Ele anda como quem tem consciência, como aquele que acredita, como aquele que tem fé, como aquele que sabe, ele tem a convicção da vitória, que a vitória dele não depende da circunstância, mas a vitória dele depende do Senhor, por isso ele está ligado com as coisas que são de cima, por isso ele está pensando nas coisas que são de Deus, por isso ele está pensando nas promessas que vêm do alto. Nós nos prostramos quando nós tiramos a nossa visão do alto. Nós nos prostramos quando nós tiramos os nossos olhos do alto e passamos a olhar aqui para baixo. Quando a gente começa a olhar para baixo, para a nossa própria condição, para as circunstâncias que nós estamos vivendo, meu Deus, tem Covid, tem problema financeiro, tem briga política, tem navio afundando, tem gasolina cara. Aí é que nem Pedro, que tira os olhos de Jesus e começa a afundar. É o crente afundando nas suas próprias preocupações, nos seus próprios medos. Mas, querido, quando nós olhamos para o alto, quando nós colocamos os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, quando nós nos enchemos das coisas que são do alto, daquilo que está na promessa, aquilo que está na palavra de Deus, nós andamos altaneiramente, a corça não anda lá embaixo rastejando, a corça não anda em lugares baixos, não anda em vales, mas a palavra de Deus diz que ela anda nos lugares altos, por isso o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Eu gosto muito de altura, volta e meia eu subo um morro aí, irmãos, e é uma coisa maravilhosa. Eu chego assim na beirinha, olho lá para baixo, e eu vejo as nuvens, eu estou para cima das nuvens, e eu vejo as nuvens lá embaixo, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o cristão anda altaneiramente como a corça, acima das circunstâncias, as circunstâncias estão lá abaixo das nuvens. O mundo está quebrando, o mundo não sei o que, tem dificuldade, mas nós estamos olhando nas coisas que são de cima. Então, busque as coisas que são de cima. Você quer viver a plenitude do que Deus tem para você, você quer ver tua vida transformada, tua vida renovada. Você quer dormir, querido. Você não está conseguindo dormir, você quer dormir, descansar no Senhor. A gente só consegue descansar no Senhor quando os nossos pensamentos estão no Senhor, estão lá em cima. Então busque as coisas que são de cima, busque as coisas de Deus, e a sua mente será transformada pelo Espírito Santo, e você será um homem, uma mulher vitoriosa. Encha-se de Deus e transborde isso em toda a área da sua vida. Olha, renova a sua mente. Passa um álcool gel em toda preocupação, em todo mundanismo. É o álcool gel de Jesus.
Não é 70 graus, mas é 5 milhões de graus. Queima o pecado, queima a tribulação, queima a angústia, queima a preocupação. Passa o álcool gel de Jesus no seu coração para matar toda a bactéria do inferno e vírus do capeta. E se encha do Senhor. Se encha do Senhor. Se limpe dessas coisas que faz com que você não possa viver a plenitude de Deus. Pastor Adilson, se quiser vir, pode vir já. Se limpe dessas coisas que faz com que você não possa viver a plenitude do que Deus tem para você. E eu quero orar pela sua vida. Você está na sua casa aí? Quero orar por você. Talvez você não tenha dormido, a preocupação tem tomado a sua vida. E eu quero dizer que você nessa noite você vai dormir. Eu quero ministrar isso no seu coração. Você vai dormir, porque você vai tomar posse dessa palavra que foi ministrada. Essa palavra vai entrar no seu coração e vai fazer com que você possa descansar no Senhor. Venha, pastor. Pedi para o pastor orar. Deus abençoe a sua vida. Olha, limpa da sua vida aquilo que não é de Deus, limpa da sua vida o mundanismo, limpa da sua vida a preocupação, limpa da sua vida as tragédias que tem no jornal, no Facebook, e enche a sua vida da palavra de Deus. Você vai ver que você vai viver aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe.